eu sou a Milena. Sou Milena Fantasini, sou fisioterapeuta, mãe da Valentina. Esse é um papel que eu assumi muito bem, né, durante essa jornada. Hoje eu trabalho só com reprogramação biológica e tenho workshop para mães também, que eu desenvolvi nesse caminho. Mas eu atuava com Pilates até pouco tempo e eu fui deixando porque eu entendi que meu caminho era outro. Como é que você chegou até a reprogramação? Como é que ela chegou até você ou você chegou até ela? Foi uma história bem louca. Eu conheci era um fisioterapeuta também, mas que não atua mais, hoje ele é coach, Bruno Romão. E aí eu conheci ele durante o meu curso de coaching. E aí conversando com ele, eu já tinha muita intenção de levar essa ideia do olhar integral, sabe? Pra dentro das aulas de Pilates. E aí conversando com ele pra tentar entender como eu podia fazer isso, ele me falou da micro. E aí eu falei pra ele da minha necessidade, ele falou, não, então faz o seguinte, não vai pra micro, vai pra reprogramação biológica, porque o Maurício tem um olhar muito mais amplo, traz a física quântica, traz a constelação, então vai pra lá. E aí eu cheguei, sem saber o que era, não eu conseguia lembro da nem primeira explicar. mensagem que você me mandou. Lembra? Eu não sabia nem explicar o que era o curso, as pessoas me perguntavam, é curso do quê? Eu falei, eu não sei, de verdade, eu só sei que eu tenho que estar lá. E era esse mesmo sentimento, Legal. de preciso estar lá, sem nem saber exatamente o porquê ainda. E naquele momento eu precisei deixar um outro projeto que eu tinha na época, que era uma coisa que eu esperava pra caramba, assim, que era participar da equipe de um treinamento de inteligência emocional, que era uma coisa que eu queria muito. E no momento em que eu fui convidada a fazer parte da equipe, no mês seguinte começaria o curso. E era todos os finais de semana batiam. Então foi ali que eu falei, preciso escolher, e eu escolhi a reprogramação e eu entendi o porquê. Era realmente onde eu deveria estar naquele momento. O que você entendeu? Quando você viu que as datas batiam, o que você entendeu? Que era o momento de fazer uma escolha. Talvez a escolha mais importante naquele momento. E que eu iria entender o porquê que eu não estava mais disponível para aquele treinamento. O que dali talvez não faria mais tanto sentido para mim. E eu entendi isso no decorrer do curso. Quando eu voltei pro treinamento, participei de um pedacinho ou outro dele, quando deu as datas. E eu entendi que não era mesmo. Que eu tinha que estar na reprogramação. E essa jornada, como foi? Dentro do curso? Dentro da formação da reprogramação. Foi bem intensa. Bem intensa, assim. Você consegue dar um breve começo, meio e fim? Como é que foi? Como é que foi o seu começo? Eu cheguei sem saber o que era, né? Cheguei Cara muito fechada, sem sorrir. né? Sem saber o que era, sem saber o que eu tava fazendo ali. Mas já no primeiro módulo eu entendi que era realmente aquilo que eu tava buscando. Que era o olhar integral que eu precisava para levar, na época, para os meus alunos de Pilates. Mas que era aquilo que eu estava realmente buscando. E aí a partir do segundo módulo, eu comecei a entender que era um curso muito pra mim primeiro, que era um movimento meu que deveria acontecer para que depois eu pudesse levar isso pra outra pessoa, assim. Eu até falo que eu acho que a gente tinha que fazer o curso 2 vezes, né? Primeiro a gente faz pra gente, depois a gente faz pra aplicar no outro. Tá dando um ano da sua turma, você vai poder rever os módulos. Agora eu tô indo, né? Próximo módulo eu tô lá. Próximo módulo depois de amanhã, vocês não estão sabendo, mas é depois de amanhã. Verdade. É um módulo novo, módulo de atualização, módulo de identificação e reprogramação de crenças limitantes. Vai ser bacana. Tô indo lá pra atualizar. E te assustou? Algum momento? Me assustou no 6º módulo. Já tava no finalzinho, mas aquele módulo foi pesado pra mim. Por que só no 6º te assustou assim? Porque me caiu uma ficha muito grande nele, assim. Eu já tinha tido outras percepções durante os módulos, várias outras, mas no 6º módulo foi pesado. Porque me veio uma coisa muito forte em relação à minha maternidade. E era a minha grande busca naquele momento, assim. Foi enquanto a gente aprendia os testes que eu entendi o quanto eu tava naquele momento me colocando muito submissa à minha filha, né? Nossa, eu lembro de você na maca, assim, parecia que você tava em coma. Olhando pro teto, assim, eu passei do seu lado, as pessoas estavam treinando, e aí eu passei, olhei pra você assim, eu falei, tá tudo bem? Aí você... Não. E eu passei um tá. mês depois, assim, passada, foi muito difícil pra mim. E ali você percebeu que existia uma ordem invertida em relação à sua filha. Muito invertida. E o que isso na prática estava acontecendo, Mi? As pessoas saberem. Do dia a dia? No dia a dia, o que acontecia? Eu deixava de fazer as minhas coisas pra fazer os movimentos dela. Então, assim, Tudo? Tudo.
ela sempre estava na prioridade, você Sim. nunca era prioridade. Nunca. Isso com relação ao casamento, isso com relação à minha vida profissional, principalmente minha vida profissional. Então os meus horários eram todos determinados de acordo com a rotina dela. Ainda hoje eu procuro manter isso de trabalhar enquanto ela está na escola e no período que ela não está eu fico com ela. Mas assim, existiam várias outras coisas que eu gostaria de fazer e que eu não fazia. Porque Por exemplo, isso aula tornou de dança. pesado pra você? Ficava pesado muito isso? Muito pesado, muito. Porque era uma rotina pra ela, né? Era muito desgastante. Eu até falo que pra mim a maternidade, o momento em que ela nasceu, era como se eu tivesse perdido minha vida e tendo que começar uma nova, assim. Parece que a Milena que existia precisava morrer pra mãe aparecer. E eu carreguei isso por 4 anos. 4 anos e pouquinho que ela tinha quando eu cheguei nesse 6º módulo. Hoje ela tem 4 e 8 meses. E aí você teve essa sacada, que estava muito invertida essa ordem. Muito invertido. E só no 6º módulo. A gente já tinha falado sobre isso diversas vezes. Só no 6º. Vários exemplos, vários atendimentos, mas ali foi que você realmente captou. Chave. No 6º módulo eu falei, tá errado. E aí eu comecei a fazer pequenos movimentos na época, assim, eu marquei um atendimento à noite, que eu sabia que... isso é importante. Que tava... Não o atendimento em si, né, mas começar a se abrir de novo e falar, ela vai ter que se adequar também à minha rotina. Também. Então eu marquei esse atendimento à noite, eu comecei a procurar aula de dança que eu queria fazer, mas que eu não fazia porque só tinha à noite e à noite eu tinha que ficar com ela até então. Então hoje eu faço e é uma coisa que me faz muito bem, assim. São pequenas coisas ainda, eu não vou falar que 100% está resolvido, não. Eu ainda me pego muito nesse movimento, mas eu tô mais consciente. Então, e hoje já não pesa tanto? Não. Porque essa é a questão, né? Tem muita gente que possivelmente está assistindo deve ver que existe essa inversão e no começo não vai ter como, vai acontecer essa inversão. Sim, no primeiro ano talvez. Pô, a criança não mama, não fica limpa se você não limpar, não fica alimentada se você não der alimento para ela. Depende exclusivamente. É um ser que depende mesmo, depende. Mas muita gente leva isso pro resto da vida. E se você levar isso pro resto da vida, tudo bem. Se tá leve pra você, mas no seu caso não tava, né? Você teve a sacada de que, caramba, e quando a minha filha começar a sair, eu vou fazer o que da minha vida, né? O que eu vou ser? Cadê a minha identidade? Quem sou eu? Eu tinha deixado de ser quem eu era pra viver a vida dela, né? Então aí foi muito determinante pra mim. Hoje eu faço meus movimentos, hoje eu incluo ela nos meus movimentos, coisas que eu não fazia. Então assim, eu tinha essa, parece que essa divisão. Então enquanto eu estou sozinha eu posso fazer o que eu quero, o que eu gosto. E quando eu estou com ela, eu sou só a mãe dela. E hoje eu consigo, mesmo estando com ela, ser a Milena que eu gosto e que eu sou mesmo. Incluindo ela nas coisas que eu preciso fazer, que eu quero fazer. É muito diferente. E esse movimento que você fez em relação à Valentina, refletiu no seu casamento? Muito. Refletiu bastante, mas eu acho que existia um outro despertar que aí foi muito relacionado ao casamento, que também era uma representação, também era... Você buscava isso? Buscava o meu pai. Você buscava o seu pai no seu relacionamento? Buscava. Por quê? Porque eu não tive contato nenhum com meu pai, né? Eu fiquei 24 anos sem contato nenhum com meu pai, desde os meus 10 anos até os 34. Então era a grande dor da minha vida. Apesar de, antes do curso de reprogramação, eu já ter entrado em contato com essa dor, já ter ressignificado, já tinha procurado ele, mas ainda era uma dor. E eu não tinha noção de que eu fazia isso, mas meu marido era meu pai. E esse caminho de identificar, como é que foi pro seu marido entender esse processo? Ele sabe, ele não sabe? Você passou pra ele, vocês conversaram? Ele sabe. Eu não lembro exatamente quando que eu compartilhei isso com ele, mas ele sabe. E hoje eu ainda às vezes me pego, sabe, olhando pra ele e buscando coisas que são de pai, que não são de meu marido. Mas no mesmo momento eu mesma tento fazer um caminho de volta e falo, não, peraí, isso não é dele. Então... Eu acho que esses padrões que a gente vive tem muita relação com o viciado em droga. Que fica um tempo sem, só que se você vacilar e se você usar de novo, volta tudo. Esse padrão tá sempre rondando. É muito É como se fosse uma perseguição. Tentar muito no estado de presença pra identificar quando ele tá acontecendo e conseguir fazer o caminho inverso, né? Não que ele não vai acontecer. Não é porque eu entendi, porque eu ressignifiquei que ele nunca mais vai aparecer na minha vida. Antes fosse, né? Mas não. Ele tá ali, tá presente, tá todo momento. E eu acho que vem mesmo pra mostrar, olha, talvez ainda falta alguma coisinha pra olhar. Né? A casca da cebola. Sim, vai tirando casca. Vai tirando, mas ele sempre vai voltar. A gente é que precisa estar presente pra não se deixar levar nisso.
como ele reagiu ou como ele age hoje em relação a isso? Meu marido? É. Hoje até que tranquilo. Eu acho que os meus movimentos profissionais também fizeram com que a gente tivesse muito mais conexão, porque quando eu comecei a buscar também o que era meu, eu tirei todo o foco dele, né? Uhum. Então hoje é muito tranquilo, hoje a gente tá bem, tá entendendo, tá conversando mais, a gente consegue, acho que esse é o principal, comunicação. A gente consegue se comunicar, coisa que antes não rolava. E ele entendeu que esse processo de você buscar era um processo seu que precisava disso para vocês se reconectarem um pouco mais para frente e seguir juntos. Sim, sem dúvida. Foi um movimento que vocês precisavam fazer juntos, então. Precisei fazer primeiro sozinha, né? E ele entender. Ele entendeu. E aí ele também tem os movimentos dele, que ele também é bem aberto para isso. Ele fez também e agora a gente faz os nossos, enquanto família, né? E depois de formado, como foi? Como tá sendo, né? Como tá sendo, né? Assim que eu me formei, eu decidi que eu não ia mais dar aula de Pilates, porque a reprogramação fez tanto sentido pra mim que eu falei, é isso que eu preciso. Eu falo que eu tinha várias outras ferramentas de cursos que eu fiz desde que eu comecei a minha jornada lá em 2016. Então, ferramentas de inteligência emocional, de coaching, de constelação, de pequenas ideias de constelação, eu não fiz o curso. Mas eu tinha várias ferramentas e que eu não sabia como usar. Parecia que eram coisas perdidas, soltas. E a reprogramação veio e uniu tudo e me deu um grande pacotinho de presente e falou, agora você tem tudo que você precisa. Interessante que esse é o método, né? A programação não tem a sua questão de é isso e isso, não, é um apanhado de coisas que o Maurício conseguiu fazer um raciocínio, criar um método, então a reprogramação também veio para juntar todas as peças que você tinha. Completa, muito completa. E me fez muito, me trouxe muita coisa de chega de fazer curso. Porque eu tinha uma busca infinita por curso, assim. Eu adoro fazer curso, mas a todo mês eu tava vendo um curso diferente, eu tava terminando um e eu já tinha o próximo, sabe? E agora eu falei, eu já tenho o que eu preciso. Foi um trabalho muito meu também de falar, eu tenho o que eu preciso, assumo isso pra mim e agora levo pro mundo através do que eu posso servir, né? Esse movimento teve relação com o que você trabalhou durante o curso? Teve principalmente de segurança, de aceitação, de parar um pouco com essa busca, sabe, da aceitação do outro, do medo do abandono, que vinha ainda da história do meu pai. Então, tudo isso me fez muito mais forte, mais presente para seguir com o que eu tenho. E hoje eu sinto que eu tenho tudo que eu preciso para este momento. Não é que eu nunca mais vou fazer nada, muito pelo contrário, eu adoro. Mas para este momento eu tenho tudo que eu preciso. E a gente falou bastante do seu pai, como é hoje? Você foi buscar ele, você não foi? Você fez um movimento oculto? Como foi? Fui buscar ele em 2017, foi antes do curso, antes de começar, e acho que final de 2017 mais ou menos. E assim, foi o primeiro encontro foi uma coisa pra mim muito libertadora, porque eu achei que ele tinha me esquecido a vida toda, eram 24 anos, né? Então eu achei que ele tinha... Você tem hoje? Hoje eu tenho 36. Fiquei 24, dos 10 aos 34, sem contato nenhum com ele. E eu achei que ele tinha me esquecido. Então, quando eu cheguei na casa dele, que ele veio e ele me trouxe uma foto minha, ele tinha uma única foto, e uma lembrancinha, aquelas lembrancinhas que a gente fazia de Dia dos Pais, Sim. Que era grande dor, assim, era quase que me matar todos os anos quando eu tinha que fazer aquilo na escola. E ele me trouxe uma que ele tinha, e ele falou, era o que tinha seu, foi o que eu guardei. Então, foi libertador pra mim naquele momento. Eu senti todo o amor que ele pôde me dar, da forma como ele pôde me dar. Mas hoje a gente tem contato, ele me manda mensagem, ele me liga, mas eu ainda tenho uma questão de aceitação desse amor. Não vou falar que eu aceitei completamente, porque eu acredito que o amor, na verdade, é uma escolha. A gente constrói, Sim. O amor não nasce assim. E tinha tanta dor antes para um amor de um dia para o outro acontecer, então é uma construção. Eu venho me trabalhando para aceitar esse amor dele. Se permitindo para isso também? Também. Você não bloqueia mais nada disso? Não. E quando vem essa sensação do, não sei se eu aceito, se eu não aceito? Eu me respeito. E como é isso? Eu passei muito tempo me cobrando, porque eu falava, caramba, eu fiquei a vida toda pedindo um pai, agora que ele tá aí, agora que eu percebi que ele não esqueceu de mim, eu recuo, então o que tá acontecendo? Eu me julguei, me cobrei demais, mas hoje eu falo, eu vou até onde eu posso.
Eu vou até onde neste momento eu consigo, mas sem também acomodar e falar não quero mais, sabe? Até hoje, hoje eu vou até aqui, mas eu vou continuar me trabalhando para conseguir dar um passinho mais se fizer sentido, sem me cobrar. Que bacana. É isso. E hoje? Como é que é o seu trabalho hoje? Então hoje você largou o Pilates, tá atendendo só com a reprogramação e o seu projeto com mães? Hoje eu tenho workshop, ele saiu agora o primeiro, em setembro, foi um grande... Tava bonito pra caramba, eu vi as coisas. Foi lindo, foi lindo. Foi um projeto de muito amor, assim, era uma coisa que nasceu quando eu me tornei mãe, mas eu ainda não tinha ferramentas, eu não tinha como dar um formato pra isso, sabe? Era um sonho. E aí depois que eu entendi que eu tinha tudo que eu precisava pra fazer, eu resolvi marcar a data. E aí eu fiz o primeiro workshop, ele chama Reprogramar da Vida. E é um workshop para mães, para levar o meu despertar através da reprogramação para outras mães. O quanto eu me libertei e libertei a Valentina também nesse processo, né? Porque hoje, com certeza, ela vai poder seguir muito mais livre, sem uma mãe tão neurótica, preocupada com 1 milhão de coisas, com doenças, bactérias e coisas que eu era. Hoje eu não preciso mais disso. Então hoje você vive com menos medo? Muito menos. Muito menos. Me dá um exemplo de medo que você tinha diário com ela, que você libertou e hoje você inspira as outras mulheres. De doença. Tudo eu achava que ela ia pegar. Tudo? Tudo. Bateu uma brisa, nossa, pneumonia. Não, tropeçou, quebrou o tornozelo. E as doenças, assim, a coisa do vai pra escola, ficou doente, eu achava que todo dia ela ia voltar doente da escola. Você esperava por isso até? Esperava. Eu acreditava nessa coisa de tem alguém doente, ela vai pegar também, e ela sabe? Não. Às vezes ela voltava com uma febre ou outra, mas era até que bastante raro, assim. Eu cheguei acho que o ano passado, eu cheguei a pegar ela mais cedo na escola pra levar ela pra tomar vacina da gripe. Porque eu recebi um e-mail da escola falando, teve um caso de H1N1 na escola, não era nem na sala dela. Eu fiquei em pânico, desesperada, peguei ela na mesma hora, levei pra tomar vacina. Então eu tinha essa questão muito forte com bactéria, com doenças em geral. E hoje não, eu falo, tá tudo bem, filho, vai, sabe? Hoje quando ela tem uma febre ou tem uma dor, como é que você enxerga, como é que você lida com isso? Eu vou primeiro olhar pra mim. O meu caminho, assim, é sempre olhar pra mim e ver o que eu estou passando que pode justificar aquilo. Porque como ela tem 4 anos ainda, é muito processo, muito reflexo de processos meus. Eu olho pra mim, se eu vejo que tá tudo bem, eu olho pra ela também. Se ela passou por alguma situação, e aí eu vou dentro do que eu puder, seja o colo, seja um acolhimento, eu vou segurando. Remédio em casa eu já não uso mais. E eu tinha orgulhosa uma caixinha de remédio, assim como minha mãe tinha, pra tudo. Qualquer coisa tinha lá, era só pegar. Então hoje eu não tenho mais. Hoje eu, quando preciso, eu uso um óleo essencial e muito colo. Muito colo. E você falou de os processos da Valentina, você olha pra você, isso pesa pra você? Com relação ao quê? Porque muitas mães têm muita culpa, né? Então, a criança ficou doente, então eu olho pra mim primeiro. Então, esse movimento de olhar pra mim é um movimento pesado, é um movimento leve, como é? Não, hoje não mais. Mas já foi um dia? Já foi. E eu também me libertei disso durante o curso. No mesmo 6º módulo, inclusive. Ali perdemos a Milena, né? Foi ali. Foi ali. Foi quando eu entendi que ela tem o processo dela. Ela precisa passar pelas questões dela para evoluir, assim como a gente passa pelas nossas. Então não adianta eu tentar cercar ela a todo momento de tudo, que não vai fazer bem. Eu posso sim trabalhar questões minhas para que ela não carregue coisas que não são delas, mas evitar que ela passe pelas questões e pelos processos dela, eu não posso fazer isso, nem é justo. E aí quando eu entendi isso, eu me libertei da culpa também. Então hoje é leve para você, quando ela passa por algum processo, você olhar para você, falar, deixa eu ver o que tem no meu campo, ela tá com uma dor de barriga, será que eu tô com dificuldade de gerir alguma coisa? E assim você vai. Super leve. E ela passa tempo doente? Não, como é? É muito rápido hoje. Quando ela teve, acho que talvez uma febre depois que eu entrei no curso. E acho que foi de um dia, uma noite, assim, sabe? Passou uma noite com febre e no dia seguinte já não tinha mais nada. É muito rápido, até porque sempre que ela entra com alguma coisa, eu já identifico e eu reprogramo, então é muito rápido. Quando precisa, tem vezes que nem precisa. Processo natural, né?
Então é muito rápido hoje e pra mim é muito leve, porque eu entendo que também é o processo dela. O que eu puder segurar no sentido de não transmitir o que é meu, eu vou segurar. Mas eu não vou mais travar o que ela precisa viver. Porque ela precisa disso, não é justo. Que bacana. Você vai falar alguma coisa sobre o momento de vida que você vive hoje? Como é? Eu tô num momento muito bom comigo. Muito, muito bom, assim, muito, muito lindo comigo mesma. De reencontro. De reencontro com a minha essência, sabe? Eu me libertei com relação à minha maternidade, mas eu me encontrei naquele propósito, naquilo que eu realmente vim fazer aqui. Então é um momento muito pleno pra mim, onde eu sei que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. O primeiro workshop que eu fiz foi uma sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, sabe? E é o de transmitir nada mais do que a minha história. É a minha história que eu levo pra frente pra também tocar outras mães pra que elas possam tornar a maternidade mais livre como eu consegui fazer durante essa jornada. Então eu tô num momento muito, muito lindo comigo. E como é que chama o seu workshop? Reprogramar da Vida. Quando é o próximo? 8 de dezembro. Beleza, fica aí pra vocês, mães. Reprogramar da Vida, Milena Fantasini, aqui em São Paulo, não sei de onde vocês estão, mas é em São Paulo. Então, testemunho dela, falando sobre a maternidade, sobre a busca, sobre as descobertas, sobre as libertações. Ela vai contar lá no workshop dela, tá bom? Tá lindo, lindo, lindo. Mi, obrigado. Obrigada a você. Me dá mais. Valeu, obrigado. Agora já não tá mais vermelho. Não tô, eu estava, né? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.